Bom dia, tudo bem? Feliz sábado. Que bom que nós estamos reunidos mais uma vez, não da maneira como nós desejávamos, né? Estar juntos, mas da maneira necessária como estamos, nos nossos lares, de maneira virtual, mas juntos, unidos na palavra de Deus, na comunhão do Santo Espírito também. Eu quero dizer para você que hoje nós estamos começando a nossa Semana Santa. Cada igreja, nesse momento do nosso distrito, está realizando o culto de maneira particular, de maneira individual, mas amanhã, às 9 horas, às 19 horas, não esqueçam, não é 9, às 19 horas amanhã, nós vamos estar juntos para meditarmos na Palavra de Deus. E você vai receber o link durante toda a semana do YouTube, do Facebook do nosso distrito, para nós meditarmos na Palavra de Deus, tá certo? De segunda até sexta-feira, nós vamos estar juntos às 8 da noite, às 20 horas. Então, amanhã, domingo, 19 horas. E aí, de segunda até sexta-feira, estaremos juntos às 20 horas. E eu quero convidar você a fazer duas coisas, pelo menos, ao longo dessa semana. A primeira delas é você participar. Assista, participe, adore de maneira individual, de maneira particular, na sua casa. Se você tem a possibilidade, coloca lá, talvez você já esteja fazendo isso nesse momento, mas coloca lá no YouTube, na sua TV e assista em família isso, tá certo? E a segunda coisa que eu quero desafiar você a fazer, é para você compartilhar esse link com pessoas que você ama e deseja ver no céu com você. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, nós vamos falar sobre o Evangelho, sobre as promessas da Palavra de Deus, histórias da Bíblia, dos Evangelhos que podem falar conosco hoje. Então, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, convide elas para que elas possam participar da casa delas também e ter um momento, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, ter um momento de comunhão com Deus através do estudo da Palavra de Deus. Tá certo? Então, essas duas coisas, esses dois convites. Eu quero te lembrar também, já foi falado no momento da Escola Sabatina, já foi falado também no momento dos anúncios, mas eu quero convidar você a adquirir a sua lição de Escola Sabatina, seja em PDF, seja do jeito que for, mas estudar a Palavra de Deus. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Às vezes a gente faz uma diferença muito grande do que é comunhão pessoal e do que é evangelismo, do que é testemunhar. Mas eu acredito que a comunhão pessoal, ela é parte de um todo maior, que é uma vida dedicada a Deus completamente, inclusive testemunhando do amor dele para as outras pessoas. Então, nós temos essa ferramenta. O nosso objetivo não é ler a lição, o nosso objetivo não é ler ali o que está escrito, nosso objetivo é, através da lição, por meio da lição, irmos até a palavra de Deus e entender a voz de Deus para a nossa vida hoje. E a lição do próximo trimestre, que começa hoje, vai estar falando sobre a aliança que Deus fez na Bíblia, através com os patriarcas, e o que ele faz conosco hoje também. Tá certo? Então, primeiro, sua comunhão, o estudo da lição. Segundo, essa semana especial que nós vamos participar, que é a Semana Santa. Lembrando também que a nossa associação, às 6 horas da manhã, vai estar fazendo um momento especial de oração, de estudo, de meditação. Então, de manhã, às 6 da manhã, você tem o privilégio, a oportunidade de ter um momento de comunhão pessoal com você, com o tema aí dos enviados, tá certo? Um tema missionário durante a manhã. E no período da noite, nosso distrito vai estar envolvido na missão, pregando o Evangelho através das redes sociais do nosso distrito. Eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Deuteronômio. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Já já eu digo para você qual o capítulo e qual o versículo. Mas eu quero convidar você a abrir aí em Deuteronômio. Deixa a sua Bíblia aberta, tá certo?
Deuteronômio. Eu vou dizer o capítulo, já eu digo o versículo, capítulo 4. Mas antes de nós lermos aqui um versículo, eu quero dizer para você uma coisa. Você que está me assistindo, você se considera uma pessoa esquecida? Você se considera uma pessoa assim que, com facilidade, não é que perde as coisas, não é isso. Esquece as coisas assim, depois não consegue encontrar mais. Sabe, eu me considero uma pessoa esquecida. Eu me considero uma pessoa assim que facilmente eu esqueço das coisas. Eu até tinha um documento para deixar com o Tomé aqui hoje, alguns papéis, e eu falei, eu vou fazer isso agora, antes que eu me esqueça. Porque facilmente eu me esqueço das coisas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse diagnosticado com uma doença terminal, e você fosse até um consultório médico, fizesse uma bateria de exames e fosse diagnosticado, você tem uma doença terminal, mas existe cura para essa doença. É uma doença difícil, é uma doença complicada, mas existe aqui um comprimido, existe aqui um remédio. E se você tomar esse remédio todos os dias, na hora certa, você não vai morrer dessa doença. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por mais esquecido que você seja, você se esqueceria de tomar esse remédio? Responde aí para quem está perto de você. Você se esqueceria? Eu acredito que talvez tenha gente que fale assim, pastor, do jeito que eu sou esquecido, eu até esqueceria. Mas talvez, por ser uma coisa tão crucial e tão importante para a sua vida, talvez você não se esqueceria. Mesmo se considerando uma pessoa esquecida. Eu quero dizer para você que todos nós vivemos de alguma forma diante de uma doença terminal. Nós estamos diante do pecado. A nossa vida, a nossa natureza, aquilo que nós somos, ela está envolvida com essa coisa chamada pecado. E nós desfrutamos, se é que podemos usar essa palavra, das consequências do pecado constantemente na nossa vida. E Deus deixou para nós algumas coisas, e a solução final é a morte de Cristo Jesus em favor de você, em favor de mim, mas Deus deixou para nós um remédio tão importante para essa batalha com essa doença tão terrível chamada pecado. E esse remédio é uma coisa chamada oração. A partir de amanhã, nós vamos meditar em cenas da vida de Cristo ao longo do seu ministério. Mas hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre esse tema tão importante. E eu quero no final desafiar você a duas coisas relacionadas a esse tema tão importante, que é o tema da oração. Deuteronômio capítulo 4. Sua Bíblia já está aberta. E nós vamos ler aí o versículo 6. E nós vamos ler também o versículo 7. Deuteronômio capítulo 4, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Quero ler com você também o verso 5. Vamos começar com o verso 5. Olha só o que diz. Eis que vos tenho ensinado estatutos, leis, juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri esses mandamentos, esses estatutos, esses juízos, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós o invocamos? Sabe, Deus está falando pela segunda vez, através de Moisés, com a nação de Israel.
Ele havia feito uma aliança lá no começo, quando o povo saiu do Egito, e agora o livro de Deuteronômio é Deus lembrando pela segunda vez o povo daquela aliança que havia sido feita lá, ao sair do Egito, aos pés do monte, onde Deus aparece com toda a sua glória. E agora, o povo está na iminência, está perto de entrar na terra prometida, a terra que eles por 40 anos esperaram para conquistar, porque eles duvidaram da palavra de Deus lá no princípio. E nesse contexto, Deus fala para o povo de Israel o seguinte: olha, eu dei para vocês verdades, eu dei para vocês revelações, eu dei estatutos, juízos, e eu quero que vocês vivam isso na terra onde vocês irão agora conquistar, onde vocês irão morar. Porque essa terra que vocês irão conquistar, elas estão sob domínio de outras pessoas, elas estão sob o comando de outras pessoas, mas vocês irão conquistar e essa terra vai ser de vocês. Mas algumas pessoas permanecerão ali, e é o seguinte: vocês precisam viver para que as pessoas dessas terras, elas possam ver que diferença há na vida de vocês quando vocês vivem de acordo com a minha vontade. E ainda nesse contexto, Deus diz ao povo o seguinte, através de Moisés: que nação há? Que povo existe? Que tenha deuses, porque as outras nações acreditavam nos deuses, elas eram politeístas, vários ídolos e tudo mais, e Deus está dizendo o contrário a isso, mas está dizendo o seguinte: que nação há que viva desta forma, praticando a idolatria? Que nação há que tenha deuses tão chegados assim como nós temos o nosso Deus, todas as vezes que nós oramos? Sabe, quando nós oramos, nós trazemos Deus para perto de nós. Quando nós oramos, Deus se manifesta presente diante daquela oração. Todas as vezes que nós o invocamos, todas as vezes que nós oramos, Deus se faz presente. E não é só presente, Deus se faz perto. Deus se faz perto. Que nação há que tenha deuses tão chegados, tão íntimos, tão próximos a si, todas as vezes que nós oramos? Esse texto, ele junta dois aspectos da vida de devoção, da vida daquele que é um seguidor, daquele que é um discípulo de Cristo. Ele está diante dos estatutos do Senhor, está diante da palavra do Senhor, está diante da revelação do Senhor, da verdade eterna e imutável do Senhor, e ele está orando. A oração, o estudo da palavra de Deus, a oração e a vida de comunhão com Deus é algo que está intimamente relacionado. Uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela não pode dizer que ela estuda a Bíblia de fato se ela não ora. E uma pessoa que diz orar, que diz ter um momento que ser uma pessoa de oração, uma pessoa de comunhão, ela não pode de fato orar se ela não vive em comunhão com Deus através da palavra. Porque muitas vezes essas orações serão frutos de vontades e desejos apenas e não frutos daquilo que a revelação nos traz. Que nação há que tenha deuses tão chegados a si todas as vezes que nós oramos? A palavra de Deus, ela fala para a gente muito acerca de oração. A oração na Bíblia, ela não é apenas uma prática. A oração na Bíblia não é um requisito. A oração na Bíblia, ela não é uma coisa que a gente faz assim, se for possível a gente faz. A oração na Bíblia não é opcional. Sabe quando você vai em algum lugar, quando você vai comprar um carro, por exemplo, e fala assim, isso aqui, esse item eu quero, esse item eu não quero. Não é assim que funciona. A oração não é um item opcional da experiência daquele que tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, não é. A oração faz parte da vida daquele que segue a Cristo. E a Bíblia apresenta o tema da oração como algo central. A oração aqui, nesse texto, ela tem um aspecto de comunhão, mas tem um aspecto de testemunho.
porque as outras nações, os outros povos iriam ver e ouvir acerca da vida do povo de Deus que vivia em comunhão constante com o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos abrir em outros textos aqui, tá certo? E eu quero ler com você 1 Reis. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler aí alguns versículos, tá bom? Não feche a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versículos aqui. 1 Reis, capítulo 8, narra para a gente a dedicação do templo. Você se lembra, Davi, ele teve a ideia de construir um templo. Ele olhou para Jerusalém e disse o seguinte: eu moro numa casa bonita, eu moro numa casa boa, e Deus mora numa tenda. Eu vou construir um templo. E ele fala para o profeta Natã, e Natã fala o seguinte: Davi, é isso aí, vai lá e faz o que está no seu coração. E aí Deus chama Natã e fala o seguinte: Natã, é isso mesmo? O que eu falei? Eu não falei nada disso. E aí Natã volta para Davi e fala assim: olha, você não vai construir não. Deus falou que não é para construir. Mas Deus deu uma colher de chá para você e você pode planejar tudo, mas o teu filho Salomão, ele vai construir. O teu descendente vai construir. E Salomão, então, ele recebe toda a arquitetura, tudo aquilo que o seu pai já havia preparado, e ele constrói o templo. Por isso é conhecido como o Templo de Salomão. E quando Salomão ele vai dedicar esse templo, Salomão ele faz uma coisa: ele ora. E olha só o que essa oração nos diz. Capítulo 8 de 1 Reis, versículo 30. Salomão diz o seguinte na sua oração: ouve, pois, a súplica do teu servo. Ouve a minha oração, Senhor. É isso que Salomão está dizendo? E de todo o teu povo de Israel. Quando, o que diz aí a sua Bíblia? O que diz aí? Isso, a sua Bíblia, o que ela diz? Quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Salomão, ele está orando, e na oração dele, Salomão está intercedendo pela oração que iria ser feita ali no templo. Salomão está orando pela oração. Porque ele diz que outras pessoas, assim como ele, estariam naquele lugar e estariam orando naquele lugar. Olha só o que diz o versículo 33 agora. Olha só: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e fizer o quê, diz a tua Bíblia? E orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve, Senhor, tu nos céus. Olha só o que diz o verso 35. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti. Só um parênteses. Isso aconteceu na história de Israel? Lembra lá do profeta Elias? Você lembra disso? O céu se fechou e Elias fez o quê? E ele diz aqui: quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, ouve tu no céu. Olha só o que diz agora o versículo 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve, Senhor. Salomão, ele vai orando por uma coisa, pela oração que as pessoas iriam fazer naquele lugar. Salomão está orando pela oração. Ele está orando pela oração das pessoas. Olha só o que diz o versículo 41 agora. Olha só. Também ao estrangeiro, olha aqui mais uma vez o aspecto missionário dentro do contexto da vida de comunhão. Também ao estrangeiro que não for do teu povo, porém vier de terras remotas por amor do teu nome. E aí a Bíblia faz um parênteses. E o parênteses que a Bíblia diz é o seguinte: porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido. Mas esse povo estrangeiro, que não faz parte de Israel, mas que viria a fazer parte de Israel, eles iriam fazer o quê no templo? Eles iriam fazer o quê diante daquele lugar? Ou voltado para aquele lugar? Eles iriam orar.
Verso 43, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Olha só o que diz também o verso 45. Ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faze-lhe justiça. Olha só o que diz também o versículo 49. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica e faze-lhes justiça. Salomão, ele está orando. E Salomão, ele está orando por uma coisa. Salomão está orando pela oração das pessoas. Sabe por quê? Porque o seguidor de Cristo, aquele que vive em um relacionamento único com o Deus que todas as coisas fez, vive uma vida de oração. Seja para confessar o seu pecado, seja para colocar numa dificuldade, seja para interceder por pessoas, seja pelo que for, nós somos chamados na Bíblia constantemente a vivermos uma vida de oração. Eu quero fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como está a sua vida de comunhão com o Senhor? Como está a sua vida de oração? Sabe, a Bíblia fala muito sobre oração. A Bíblia está centralizada no tema da oração. Eu selecionei aqui alguns textos e eu gostaria de compartilhar com você. Os textos da educadora Ellen White. Para quem não conhece, Ellen White é uma das escritoras, uma das pioneiras do movimento adventista, e ela escreveu muita coisa. E dentre as coisas que ela escreveu também sobre oração. E ela diz o seguinte, no livro Ciência do Bom Viver, na página 509, Ellen White, ela diz assim: temos de ter tempo para meditação e oração. Lembra lá? Deuteronômio capítulo 4, verso 7 ali? Conhecer a palavra de Deus e oração. Temos que ter tempo para meditação e oração e para receber conforto espiritual. Não apreciamos como devíamos o poder e a eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Deu para entender isso aqui? A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra é capaz de realizar. Existem coisas que você acha que é impossível serem realizadas? Sabe, às vezes conversando com algumas pessoas, elas falam o seguinte: pastor, ora pelo meu marido, porque, olha, não tem jeito mais, ele não dá, há tanto tempo. Ela pede, geralmente as pessoas pedem para orar já com uma descrença, porque acha que nada vai funcionar, mas como é o pastor, né, vai que o pastor tem um contato diferente, né, com o céu. Nós precisamos orar pelas impossibilidades, porque a oração e a fé fará o que nenhum poder da terra é capaz de realizar. Mas ela diz mais algumas coisas. Ela diz assim, que você que está aí me ouvindo, mulher que está me ouvindo, homem que está aí me ouvindo, diz o seguinte, que nós devemos ser homens e mulheres de oração. E tem uma coisa interessante na igreja, e é uma coisa que me chama a atenção, e aqui vai um desabafo, tá bom? Muitas vezes na igreja, a gente coloca a oração nas mãos das mulheres, como se as mulheres devessem orar, e os homens não. Não, o Ministério da Mulher, então, cuida lá do culto de oração. Como se fosse uma coisa... Irmãos, homens e mulheres, qualquer seguidor de Cristo, seja ele do sexo masculino ou feminino, deve viver uma vida de oração. E às vezes nós delegamos isso como uma responsabilidade feminina, mas não é. Isso é um chamado para todos. Nós somos chamados a viver como homens e mulheres de oração, conhecendo e experimentando da proximidade de Deus por meio da oração. E o texto da autora Ellen White diz: vossas petições não devem ser débeis, nem ocasionais, e nem apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Você sabe, né, o que é uma oração apressada? Você sabe, né?
Aquela oração por desencargo de consciência, sabe? Aquela que você está no pé do portão e fala assim, puxa, nem orei hoje, mas eu preciso sair de casa. Então você fecha os olhos e diz assim, em nome de Jesus, amém. E aí sua consciência é aplacada com isso e você fala assim, ó, orei, está orado, fiz a minha parte hoje. Não é esse tipo de oração que Deus nos convida. Não é esse tipo de relacionamento que Deus nos convida. Deus não nos convida para viver um relacionamento assim. Você já parou para imaginar um casamento onde marido e mulher não param para conversar? Talvez existam muitos desses hoje em dia. Mas você consegue imaginar a cena da mulher correndo para um lado e falando, olha, precisa fazer tal coisa, e o marido correndo para o outro lado dizendo, olha, depois a gente vai... Já imaginou esse tipo de relacionamento constantemente assim, um passando de um lado para o outro, simplesmente dizendo rapidamente o que o outro tem que fazer? E sabe, muitas vezes a nossa experiência de oração é mais ou menos desse jeito. A gente apressadamente diz para Deus o que Deus tem que fazer e a gente não para recebê-lo na nossa vida e para entender a vontade dele para a nossa vida. Nós somos chamados a viver uma vida centrada na oração. Uma das coisas que Ellen White fala sobre a oração, ela diz que Jesus fez da oração uma necessidade e um privilégio. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele foi homem, 100% homem, mas a Bíblia diz para a gente que ele também foi 100% Deus. Ele é o Filho de Deus. E argumentando sobre isso, ela diz o seguinte, se Jesus fez da oração uma necessidade, o que dirá nós que somos pecadores, caídos, falhos, nós precisamos também fazer da oração uma necessidade, e não apenas uma necessidade, mas também como Jesus fez, um privilégio. Um último texto que eu separei dela para você e para mim, está no livro Ciência do Bom Viver, na página 67. E ela diz o seguinte, pela oração, pelo estudo da sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo, e ele a segurará com uma mão que nunca soltará. Através da oração, através do estudo da Bíblia, nós seguramos a mão de um Cristo vivo que promete nunca soltar a nossa mão. Sabe, a Bíblia fala muito acerca da oração. Quando a gente vai para, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas para 1 Reis, capítulo 18, nós vemos ali, Elias orou e fogo do céu desceu. A Bíblia diz que Elias, ele depois daquele contexto, ele foge por uma crise meio depressiva e ele é consolado, diz o texto bíblico, por Deus, em resposta a uma oração. A Bíblia diz que o seu sucessor, Eliseu, ele orou sobre o menino, e o menino que havia perdido a vida, ele é ressuscitado pelo poder de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Eliseu, ele ora diante de uma nação, e a nação ela é salva. A Bíblia diz que Ezequias, ele ficou doente, e ele ora, e Deus responde a oração, e agora os assírios estão ali para destruir Jerusalém, e ele ora, e Deus responde a oração. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz para a gente que nós devemos orar todo o tempo. A Bíblia diz que os discípulos, eles chegam para Jesus e dizem assim, Senhor Jesus, nos ensina a orar. A Bíblia diz que Jesus, ele viveu constantemente uma vida de oração, ele foi para o monte, nós sabemos que a vida dele era dividida entre o convívio com a multidão e o monte da oração. Jesus viveu uma vida de oração, Jesus ensinou os discípulos a orar. Jesus caminha em direção à cruz, lá no Getsemane, e Jesus faz uma coisa, ele ora. Quando Jesus foi batizado, Jesus estava orando, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, diz o Evangelho de Lucas, Jesus, no momento mais crucial da história, quando ele está na cruz do Calvário, Jesus, ele faz uma coisa, ele ora, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus, ainda antes de morrer, diz, Pai, nas tuas mãos me entrego. Você consegue entender que no momento central do grande conflito entre o bem e o mal,
No momento onde a cruz é o espetáculo de todo o universo, Jesus, ele faz uma coisa. Ele termina esse momento orando. 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 Sabe por quê? Porque a Bíblia é um convite constante à nossa vida de oração. Eu quero terminar lendo mais um texto da Bíblia. Pode ser? Você consegue ficar mais um pouquinho aí para a gente conversar? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo 1. Porque não é apenas a oração pela oração. Lembra que eu falei da oração por desencargo de consciência? Isso acontece muitas vezes. Mas além da oração por desencargo de consciência, acontece muito na nossa vida aquela oração centralizada em nós mesmos, sabe? Uma oração que nós poderíamos chamar de uma oração quase que egolátrica, egocêntrica, onde está centrada só na gente. Ah, Senhor Deus, me ajude em tal coisa. Ah, Senhor Deus, me ajude a tal coisa. Ah, Senhor Deus, me dá tal coisa. Ah, Senhor Deus... E é como eu disse, é uma oração voltada para a gente mesmo. Como se a oração fosse uma lâmpada mágica, onde a gente esfrega, faz um pedido e espera para que Deus responda esse pedido. Eu quero dizer para você uma coisa, a oração é para resposta às nossas necessidades existenciais, sim, isso acontece. Mas a oração não é exclusividade para atender às vontades do nosso eu, não é isso. Ellen White tem uma frase muito interessante que ela diz o seguinte: a oração é como abrir o coração a um amigo. A oração não faz Deus baixar até nós, mas a oração nos eleva até Ele. E muitas vezes a gente lê esse texto e a gente imagina o seguinte: bom, a oração então é para Deus não baixa até mim, mas me leva até Ele. Então, é como se eu estivesse no santuário celestial, na presença do Senhor Jesus, e a gente tenta interpretar isso de uma forma mística. E eu quero dizer para você que talvez não seja muito isso. Quando ela diz assim, a oração não faz Deus baixar até nós, talvez, eu quero sugerir isso para você, talvez ela esteja dizendo o seguinte: a oração não faz Deus atender os nossos caprichos. A oração não faz Deus baixar até nós, mas a oração nos leva até Ele. Em outras palavras, a oração nos leva a entender qual é a vontade dEle, o que Ele quer que nós experimentemos. Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração, pelo menos ele diz que ele ora. Capítulo 1, versículo 16 de Efésios. Capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E aqui um parênteses. O apóstolo Paulo faz isso em quase todas as cartas dele. Ele diz: olha, eu oro por vocês, pela bondade de vocês, porque vocês me apoiam meu ministério, não cesso de orar por vocês, dar ações de graças por vocês. O apóstolo Paulo faz isso quase todas as cartas. E aqui ele começa dizendo isso. E aí ele diz o seguinte, verso 17: e peço ao nosso Deus, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês... Pausa. Para aí. Os cristãos do primeiro século, eles enfrentavam dificuldades muito maiores que a nossa, talvez. Porque diante de todas as dificuldades modernas que nós temos, eles também estavam sujeitos a elas. Morte, doença, enfermidade, eles também estavam sujeitos a elas. Só que tinha um agravante na condição deles. E o agravante era o seguinte: eles eram perseguidos. E nós não somos. Ser cristão naquele tempo era sinônimo de você perder muitas coisas, e hoje não necessariamente. Na verdade, hoje tentam colar na ideia de cristianismo que você ganha coisas, tipo coisas mesmo, na conta e tudo mais. Mas naquele tempo, a dificuldade era muito maior nesse aspecto. Nós temos confortos que aquela ocasião não nos dava.
E nesse contexto, o apóstolo Paulo não diz assim, ó, eu vou orar para que Deus derrame bênção sobre vocês. Ele não fala isso. Ele diz assim, eu oro para que Deus dê a vocês o Espírito. E ele continua, olha só. Dê a vocês o seu Espírito. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. O apóstolo Paulo, ele não ora por coisas existenciais na vida daquele povo. Ele não olha assim, eu olho para que fulano se cura. Não estou dizendo que isso está errado, mas ele não ora por isso. Ele ora por uma coisa. Ele ora para que aquele povo conheça ainda mais, por meio do Espírito, para que eles conheçam a Deus. Ele ora por isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, quando a gente ora apenas pelas circunstâncias, para que elas mudem, a gente corre um risco. E o risco é o seguinte, se tudo está bem, se tudo está legal, e a gente ora para que as coisas fiquem legais, a gente corre um tipo de risco. E se as coisas estão ruins, a gente corre um outro tipo de risco. Por exemplo, se as coisas não estão dando bem, se as coisas não estão andando bem, não estão funcionando, a gente corre o risco de levantar a nossa cabeça para o céu e dizer o seguinte, Senhor, as coisas não estão bem. Aonde o Senhor está? Mas quando as coisas estão dando certo, quando as coisas estão funcionando, nós corremos um outro risco, e o risco é de levantar a nossa cabeça e olhar para o céu e dizer assim, Senhor, as coisas estão dando bem, as coisas estão funcionando, estão dando certo. Quem precisa do Senhor? Quando nós desconhecemos a Deus, no momento da adversidade, nós questionamos a sua presença. E quando nós desconhecemos a Deus, no momento da prosperidade, nós não entendemos a necessidade da presença dEle. É por isso que o apóstolo Paulo nos convida a orar para que conheçamos mais o Senhor. E aqui eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Primeiro, Deus te convida hoje a orar. Deus te convida hoje a ser uma mulher de oração, a ser um homem de oração, a ser um jovem de oração, a ser uma criança de oração, um adolescente de oração. Deus te convida hoje a ser homem, mulher, de que idade for, de oração. Mas Deus te convida a uma segunda coisa. Deus te convida a orar para que você o conheça mais. Orar para que você tenha o espírito de sabedoria e conheça o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo ainda mais. Nas palavras do apóstolo Paulo, para que a sua mente seja aberta, para que você possa conhecer o Deus do Senhor Jesus Cristo ainda mais. Mas eu quero colocar uma terceira coisa para você que está ouvindo. E a gente vai terminar com isso, tá certo? Você, de alguma forma, em alguma medida, conhece o Senhor. Você, em alguma medida, está procurando e está buscando estar em sintonia com esse Senhor. Mas você conhece pessoas que não estão nessa mesma sintonia. Você conhece pessoas que não estão nesta mesma pegada. Talvez pessoas que já estiveram no mesmo caminho que você, sentava nos mesmos bancos que você se sentava. Talvez pessoas que frequentavam a mesma igreja que você frequentava, mas que hoje não estão mais lá. E eu quero convidar você a uma coisa ao longo dessa semana. Eu quero convidar você a orar por pessoas. Escolhe pessoas. Escolha nomes. Escolha pessoas que você ama, que precisam, na sua visão, de alguma forma, conhecer mais o Senhor Jesus, conhecer mais o Deus da palavra dEle.
Jesus te convida a orar. Jesus te convida a orar para que você conheça mais a Ele. Mas hoje Jesus te convida a orar para que você possa levá-lo a pessoas que talvez não estejam tão próximas dele hoje. Você vai receber nomes da lista da igreja para pessoas que você possa orar. Ore. Guiado pelo Espírito Santo, mande mensagem para essa pessoa. Guiado pelo poder de Deus, em algum momento, que Deus vai te conduzir a isso, ligue para essa pessoa e tenta descobrir como ela está enfrentando tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Tenta entender como está funcionando a vida dela nesse turbilhão de eventos que nós estamos enfrentando já há mais de ano. Ore para ser uma bênção na vida dessa pessoa, para que o Deus que você conhece, busca conhecer ainda mais, possa através de você ser revelado na vida dessa pessoa. Sabe, você vai ouvir uma música agora. Ouça essa música que fala sobre a necessidade da oração, a importância da oração, o que é a oração. E depois nós iremos orar, tá certo? Ouça essa canção. Deixe com que essa música fale ao seu coração, fale a você, para que você entenda a necessidade de viver uma vida falando com Deus, conversando com Deus, do privilégio que é isso. Faça da oração um privilégio, mas se utilize da oração para orar por pessoas que precisam conhecer Jesus mais, e para que você possa conhecer através da oração o Deus do Cristo Salvador mais também. Ouça essa canção.
querido Deus, que possamos conhecer que o Senhor é um Deus grande e faz maravilhas, que o Senhor é o Deus que traz paz, perdão, que possamos conhecer o Senhor através da oração, Pai. Mas que também possamos fazer da oração um instrumento para que outras pessoas reconheçam a Tua grandiosidade. Querido Deus, que nessa semana, mesmo de maneira virtual, que o Senhor faça de nós canais de bênçãos à vida de pessoas que precisam conhecer o Senhor. Pessoas que estão perdidas porque não sabem que caminho tomar. Pessoas que estão desorientadas porque perderam o norte no meio dessa pandemia. Pessoas que estão angustiadas, com o coração transbordando de medo, porque é isso que nós sentimos diante de todos os acontecimentos que estão diante de nós, o medo, Senhor. Mas que pessoas que estão perdidas no medo possam encontrar o Deus que pode trazer paz ao coração. Querido Deus, nos use, fale conosco, se revele a nós mais e mais, como diz o apóstolo Paulo por meio da Tua palavra, mas faça de nós instrumentos para que outras pessoas conheçam o Senhor mais e mais também. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai.